Olá pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre a adolescência. No último vídeo nós falamos sobre o que esse adolescente precisa desenvolver para chegar na fase adulta, preparado para enfrentar as dificuldades que ele vai viver. Hoje nós vamos continuar, mas nós vamos falar sobre como ele pensa, como ele lida com as emoções. Vamos lá? Você já reparou que os adolescentes discutem, questionam quase que o tempo inteiro? É claro que sempre tem um adolescente que vai responder: e aí, como é que tá? De boa, normal. É natural que muitas vezes eles respondam assim também, mas quando eles entram numa discussão, eles vêm com um nível de questionamento muito diferente do que eles faziam quando eles eram crianças. Isso significa que o cérebro deles está funcionando de uma forma muito diferente. É como se esse adolescente tivesse o cérebro como um carrinho 1.0 e agora, na virada para a adolescência, ele ganha um carro turbo com motor 2.0. É isso que acontece. Então, o cérebro do seu adolescente, em termos de pensamento, em termos cognitivos, em termos de reflexão, é igualzinho o seu. E isso é muito importante que a gente estimule. Quando a gente fala que o adolescente é muito crítico, quando a gente questiona, né, se tem que ser assim mesmo, se tem que ter resposta para tudo, se tudo tem que criticar, questionar, a gente muitas vezes está impedindo que esse adolescente faça esse exercício que vai ser muito importante na vida adulta. Ele na vida adulta vai precisar se posicionar, ele vai precisar colocar o ponto de vista dele, falar aquilo que ele pensa, não é? De uma forma assertiva. E a gente precisa estimular esse adolescente a fazer isso, inclusive com a gente em casa, pai e mãe. Em termos emocionais, a gente percebe também uma mudança significativa. Essa criança vinha aos poucos entrando em contato com as suas emoções, conseguindo regular um pouco mais as suas emoções, a ter um contato com as outras pessoas de uma forma talvez um pouco menos agressiva, cada vez mais ao longo da sua infância, aprendendo a lidar com essa raiva, com essa tristeza, com essa alegria. Mas quando chega na adolescência, isso torna cada vez mais consciente para ele. Só que tem um detalhe. A adolescência é a fase onde a impulsividade acontece com muita intensidade ainda. Você sabe por quê? Porque o cérebro só se forma totalmente, ele só fecha esse desenvolvimento da impulsividade em torno dos 24, 25 anos. Então, até essa idade, que é já uma fase adulta, é comum que o adolescente se comporte muitas vezes de uma forma impulsiva, que ele faça coisas que ele se arrependa. É claro que dependendo do temperamento, da personalidade, isso vai ficar um pouco mais aflorado, mas é uma característica que é da adolescência e nós precisamos ajudá-los também nesse sentido, né? A perceber quando que foi impulsivo, quando que precisava ter parado e pensar um pouco mais antes de ter aquela atitude ou dar aquela resposta. Ele precisa gradativamente, até porque esse cérebro ele vai se desenvolvendo, né, de um dia para o outro que instala e a impulsividade não acontece mais, né, esse controle inibitório, como a gente fala, ele está em processo de desenvolvimento e a gente precisa ajudá-los nesse sentido também, ir sinalizando, ir pontuando de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, mas também assertiva. Outro aspecto que muda muito na adolescência são as relações. Quando eles eram pequenos, as relações eram muito no ambiente familiar, os amiguinhos que eles brincavam, nós conhecíamos os pais dos amiguinhos. Na adolescência isso muda. Muitas vezes os pais não têm mais tanto contato, quem são esses amigos, quem são esses amigos da escola, quem é a menina que ele está namorando, que ele está ficando, né? A gente perde um pouco esse controle, as relações mudam mesmo, né? O adolescente, ele sai do ambiente familiar e ele vai mais para outros tipos de relação. Eles buscam os grupos, uma identidade de grupo. Isso também é uma tarefa desenvolvimental, né? Que identidade eu tenho? Quem sou eu? A que grupos eu pertenço? Com quem eu gosto de estar? E geralmente eles vão procurar grupos de pessoas que se assemelham, que têm escolhas semelhantes a deles. Aliás, esse momento é um momento de muitas escolhas. O adolescente precisa estar muito seguro e muito apoiado para fazer tantas escolhas importantes em relação à sua orientação sexual, em relação à sua escolha profissional, em relação até mesmo que amizades ele vai estabelecer,
com quem ele vai permanecer sendo amigo, com quem ele vai estabelecer uma relação amorosa. São muitas escolhas que eles precisam fazer nesse momento e que nós, adultos de referência, precisamos estar ao lado deles, validando aquilo que eles estão sentindo e não simplesmente dizendo que adolescente é assim mesmo, adolescente é exagerado, né? Adolescente tudo faz um drama, faz parte da fase e a gente precisa entender e acolher. Quanto mais a gente acolher essa emoção que ele está colocando para fora, mais validado ele vai sentindo e mais esse vínculo vai se estreitando e ele vai percebendo em você, adulto de referência, uma pessoa com quem ele pode contar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco melhor aí sobre tantas coisas importantes dessa fase da adolescência. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais.